Olá, pessoal. Olha nós aqui no 18º encontro do Clube do Livro. Eu queria um pouco trazer, né, o contexto temporal que nós estamos, até porque eu acredito que talvez daqui a alguns anos as pessoas possam estar assistindo a esse Clube do Livro e possam estar se perguntando em que momento ele foi gravado. Então, hoje é 29 de dezembro de 2025. Esse é o 18º encontro do Clube do Livro. E nós estamos aí dias após o Natal, né? Inclusive hoje é uma segunda-feira, porque o Clube do Livro sempre acontece na segunda-feira, e nós passamos aí pelo período natalino, esse período festivo em família, onde a gente comemora o nascimento do nosso mestre Jesus, e que você tenha tido um Natal maravilhoso, que você tenha tido Natal de confraternizações, de fartura, de amor, de compreensão, de afeto, e principalmente que você tenha repartido essa fartura que você teve à sua mesa, à sua família, porque repartir é a base da nossa doutrina, é a base do Espiritismo, tá certo? Então, depois de desejar a vocês um Feliz Natal, que passamos, eu já começo a pensar na virada do ano, de 2025 para 26, e no próximo capítulo do Clube do Livro a gente conversa sobre isso, né? Então, vamos lá? Vamos falar sobre o nosso Clube do Livro, esse momento que é tão esperado por você, por mim, ao longo desta semana. Então, nós estamos aí em nosso Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro, e como eu disse, nós estamos aqui no nosso 18º encontro. E olha que maravilha, hoje nós estamos começando um capítulo novo, né? E aí, esse capítulo novo, esse Clube do Livro, é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, que é um grupo de estudos espíritas, que nós temos aí diversos canais, terminando o ano de 2025, adentrando o ano de 2026. A gente só pede a vocês uma coisinha: nos curtam, nos siga, compartilhe as nossas plataformas no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, e, por favor, não deixe de divulgar essa doutrina e o nosso trabalho, que é a nossa grande missão como grupo de estudos, é divulgar a doutrina espírita. Tá certo? E como eu disse a vocês, hoje nós estamos começando um novo capítulo, que tem como título aí esse capítulo, Despedidas. Então, iniciando um novo capítulo, e como eu prometi no encontro passado, a gente também traz aí um pouquinho de dinâmica nova, talvez para dar uma modificada no nosso fluxo aí de estudo, nosso fluxo aí de aproximação desses conteúdos, e aí já trabalhamos uma dinâmica nova na semana passada, e hoje vamos dar continuidade a isso. E hoje, o que é que nós vamos trabalhar nesse capítulo Despedidas? Nós vamos trabalhar o capítulo, os itens 5.3 e 5.4, que é o item em dificuldades, e o item 5.4, que é ante a necrópole. Então, como você já conhece, se já assistiu aí o encontro passado, nós estamos agora trabalhando com 2 itens a cada encontro, e aí nesses 2 itens a gente acaba dando uma acelerada, mas o objetivo não é acelerar, é que a gente quer um pouquinho, como o Clube do Livro, que vocês possam talvez se debruçar mais sobre a história do que essa quebra que nós estávamos fazendo em apenas um item por encontro. Então, a cada 2, a nossa intenção é essa, é que a gente possa dar para vocês uma sensação maior de estar vivenciando esse livro. E confesso a vocês, para mim também, quando faço a leitura. Então, a nossa dinâmica de estudo vai ser a leitura de itens do capítulo, que hoje nós vamos fazer o 5.3 e o 5.4. Depois nós vamos trazer um pouquinho das lições de Jacob e sempre deixar o para refletir, porque eu acho que é o momento onde a gente se debruça sobre o maior objetivo desse Clube do Livro, que é fazer vocês se debruçarem, fazer com que eu me debruce sobre as nossas reflexões como espíritas, como espírito e como seres nesse mundo de provas e expiações, tá bom? Então, vamos lá? Vamos aí para a nossa leitura de itens do capítulo. Vamos lá, vamos pegar o nosso livrinho, ó, para quem tem ele, quem não tem, tem lá no nosso grupo de WhatsApp em PDF. Vou até colocar novamente, viu? E aí faz a nossa leitura junto conosco ou ouve, tá bom? Então vamos começando, dando continuidade ao capítulo 5, Despedidas, leitura do item 5.3 em dificuldades. Começando.
Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora, sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cujas contemplações talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefado que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidades menos simpáticas, quase rente a nós, dizia para a outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacobe, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente, memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhes. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpretá-los, porém, fazendo-lhes sentir o erro em que elaboravam, e dispunham-me a interferir, quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, ele não os vê. Respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procedia como se nos não vissem. Permanecia junto de nós, sem perceber-nos. Tanto quanto noutro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo, bondoso e calmo. Observando-me encorajamento, conduzia-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante, as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distante os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos. É desaconselhável por agora a pedra de reservas. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhava a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quando os problemas de verança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna, que ali antes meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacob, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar esses dados mentais. Encaminhamos-nos, então, para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas a quais me aperfeiçoara profundamente.
Busquei-lhes companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitira-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensivo e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo minha indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho dói o meu comportamento que quase me ajoelhei, o meu contentamento, desculpa, que quase me ajoelhei, feliz. Aquela rogativa que formulava Jesus em benefício da minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no ciclo carnal. Explicou Bezerras que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos, para se desembaraçarem, sem deslonga, dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Vamos ao item 5.4, ante a necrópole. Assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente a qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolto com as relações afetivas do mundo compacta, a assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declarava-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo. Meu amigo, não tente a ligação agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacob, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que há vibrações daqueles que o amam procurá-la em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. Bom, gente, finalizamos assim esses dois itens tão belíssimos, né? Desse capítulo 5. Finalizamos assim, então, né? O capítulo 5 e finalizamos também esses dois itens aí desse capítulo 5, que foi justamente essa nossa em dificuldade, que foi o nosso item 5.3, e ante a necrópole, que foi esse nosso item 5.4. E diante deles, a gente sempre faz, né, as nossas lições do Jacob. E aí eu quero retornar de maneira bem breve para alguns pontos que até nessa leitura aqui me fazem muito destaque. Primeiro deles é justamente esse encontro do espírito de Jacob
já desligado do seu corpo carnal, mas ainda vivenciando sensações, como ele nos diz em outros capítulos, em outros itens, mas nesse momento ele faz esse encontro, né? Tanto com o seu corpo, que ele chama de vísceras cadavéricas, visto que esse corpo agora já sem ânimo, né, inanimado, já sem a presença desse espírito, apenas um clausulo que aprisionou esse espírito ao longo dessa encarnação, agora inerte, né, sobre esse corpo carnal. Ele se debruça e olha. E nesse momento, ele inicialmente encontra outros desencarnados, melhor dizendo, ele visualiza outros desencarnados que são em faixas vibratórias mais difíceis, mais escusas, mais não quero chamar de ruim, gente, mais inferiores a dele. E que, portanto, ele até diz, né, ele é até alertado por Bezerra de Menezes, que ele via aqueles irmãos desencarnados, mas aqueles irmãos desencarnados não conseguiam visualizá-lo, porque eles estavam em faixas vibratórias diferentes. E aí esses irmãos se divertem, inclusive, com visualizar Jacob morto, né? E lembram, né? Lembra de Jacob? Foi ele que, em um momento, tentou nos doutrinar. Um conversa com o outro, esses dois espíritos que visualizam Jacob. E eles riem, gargalheiam naquele momento, justamente por lembrarem de Jacob em um momento tentando doutriná-los. E provavelmente, numa sessão mediúnica, num atendimento mediúnico, numa oração, e até Jacob se recorda de quem é eles, né? Que eram espíritos que perseguiam a jovem internada numa casa, provavelmente psiquiátrica, que era muito chamada de casa de nervos, né? Lembrando que no contexto dessa história, desse livro, existiam muitos hospitais psiquiátricos, que hoje já não existem, que eram internados essas pessoas de adoecimento psíquico e que muitas delas também se tratavam, ou apenas se tratavam, de perseguições de espíritos inferiores. Então, muitas dessas pessoas eram alojadas nessa casa, eram isoladas nessas casas, nesses hospitais psiquiátricos, e que muitas dessas pessoas tinham adoecimentos mentais, muitas delas tinham adoecimentos mentais e perseguições espirituais, e muitas delas apenas perseguições espirituais. Ou seja, talvez a possibilidade do atendimento espiritual fosse suficiente para retirá-los desse adoecimento espiritual, que não era um adoecimento de corpo. Mas, voltando para esse capítulo, Jacob relembra que atendeu esses espíritos que perseguiam essa jovem que estava internado num desses ambientes de adoecimento espiritual. E que, justamente, esses amigos, eles foram descritos por uma vidente, né? Uma vidente é aquela médium que consegue ver, que consegue visualizar espíritos. E eles foram descritos perfeitamente como agora ele visualizava. E isso ele achou bem interessante, ele nos descreve. E aí ele tenta, naquele momento, novamente atender a esses dois espíritos. E aí ele é alertado por um dos seus mentores, que é o irmão Andrade, que diz: não faça isso. Isso iria gerar um momento, talvez, de conflito, desagradável e até inútil, porque eles estavam em faixa vibratória diferentes. Então, ele, como espírito recém-desencarnado, não conseguiria ajudar esses outros espíritos que estavam ali naquele momento, escarneando do desencarne dele. Um ponto forte nesses dois itens é sempre a presença do irmão Andrade de Bezerra de Menezes ao lado de Jacob, demonstrando que nós não estamos sós em nenhum momento, como é o momento do desencarne, mesmo nessa transição, nesse desligamento, nós não estamos sós. Então, é muito presente essa presença, né, para ser redundante mesmo, essa presença dos irmãos espirituais. E aí, eles frisam, né, haverá tempo onde esses outros irmãos receberão auxílio e Jacob pode, então, fazer isso. E aí ele procura e visualiza outras pessoas que eles se aproximam. E ao invés de encontrar naquelas pessoas a presença da oração, naquele momento do desencarne dele, aquelas pessoas estão conversando de coisas diversas, né? Políticas, a vida da pessoa que desencarna, o que ela foi ou não
de bom ou ruim nessa encarnação, o que a gente, e aqui eu estou falando o que a gente até observa nesses velórios, né, nesses momentos, que muitas pessoas, incluindo nós mesmos, ao invés de estarmos ali recolhidos em oração, que é o que realmente ajuda aquele espírito desencarnado, nós estamos a conversar coisas fúteis e desnecessárias, né? Estamos a conversar sobre quem foi Jacob, estamos a conversar sobre os erros e acertos de Jacob, estamos a conversar sobre política, sobre herança, sobre outras coisas que nada ajudam o espírito. Então, nesse momento, Jacob nos ensina que esses diálogos, nesse momento, eles são desnecessários, inclusive são incabíveis a esse momento, porque eles de nada ajudam aquele que desencarna, aquele espírito que está ali em desligamento. Inclusive, gente, eu acho que nada ajuda aquela família que passa por esse momento de sofrimento, porque quando nós vibramos e quando nós oramos, nós emanamos energias saudáveis, não só para aquele espírito que se desliga e para aquele que desencarna agora, mas também para aquela família que está passando ali por um momento muito específico, muito especial e muito necessário de amor. Bom, vamos seguir aqui. Então, ele procura, né? E aí ele encontra outro grupinho que atrai atenção, mas ele fica decepcionado, constrangido, porque estavam falando em política, em agressiva atitude. Olha que esse livro não tinha nem uma tal polarização política que vemos hoje, onde tudo, às vezes, é uma guerrilha de certo e errado, bom ou mal. E imaginem, né, se a gente leva isso para esse momento tão específico, que é o momento do desencarne. E outro ponto interessante nesse item em dificuldade é como isso angustia Jacob. Mas ele então encontra, né? Aqui mais esse finalzinho, ele encontra amigos que estavam, né? Um momento de oração. Então, se abeirava profundo, quando não longe em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, então, indagação silenciosa, esclarece. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera, mostrando como o agrupamento de orações, de emanação de energias, se faz necessário nesse momento e é benéfica para esse espírito que reencarna. Gente, esse livro é muito lindo. É um livro repleto de lições a cada parágrafo, a cada item, a cada frase. Então, ela nos ensina muito. Então, aquela rogativa que formulava Jesus em benefício da minha paz, da paz de Jacob, constituía uma dádiva celeste. Então, como ele se sentia bem diante, né, daquele momento, ele quase se ajoelha, feliz diante de ver alguém que orava por ele, orava pela sua família, orava pelo desencarne. Então, vejam como isso toca e como isso é importante. Bom, indo um pouquinho adiante, nesse item 5.4, ante a necrópole, nós observamos que é o momento onde o corpo de Jacob é colocado na carneira, no secrúpulo, me faltam palavras para descrever, mas a gente lembra, né? Aquele sarcófago, aquela carneira, como alguns chamam, né? Aquele local onde o corpo é despojado, é enterrado, para que ele possa, enfim, se despedir desse mundo carnal. E ele observa, né, solenemente aquele momento, e ele se vê assombrado. Ele que já tanto presenciou isso quando encarnado, né? Ele agora viu o seu próprio corpo sendo sepultado, né? As minhas vísceras cansadas. Vejam como ele reconhece. Eu acho que isso é uma dádiva do espiritismo. Ele reconhece que aquele corpo já estava cansado e que agora ele descansa e que agora, após eu cumprir a sua missão, tá bebendo água, gente, para você que me ouve, e que aquele corpo que enfim abrigou o seu espírito agora descansa. E isso é uma dádiva que o espiritismo nos traz, a compreensão de que temos realmente um percurso a cumprir, né? E aí ele observava que nesse momento onde o seu corpo descia para esse secrúpulo, para esse processo de sepultamento, ele justamente observava a passagem dele, né, para uma esfera próxima, que é
provavelmente essa esfera que abriga a esses espíritos. E aí, esse local se enchia de gente desencarnada. E ele, nesse momento, é novamente acolhido por Bezerra, que diz: meu amigo, não tente a lição agora, recordemos a parábola, deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então, naquele momento, Jacob, que tenta novamente, talvez, trazer uma lição, abraçar os seus familiares, intuir os seus familiares, naquele momento, Jacob nos ensina que ele, como espírito recém-desencarnado e que observa o seu próprio corpo, precisa ser amparado e não a amparar. Que ele precisa de oração, de vibração, e não ele fazer isso. Então, é um momento onde novamente é necessário esse nosso pensamento, essa nossa oração para quem aqui deixa, né? E aí ele finaliza esse item 5.4 ante a necrópole, né? Ante o sepulcro, ante o sepultamento, ele traz para a gente que Jacob coloca, né, Bezerra coloca para Jacob: você não sabe o que está desejando, pois enquanto os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Então, quanto mais gente, mais choradeira, mais pensamentos, isso perturba o espírito. Além disso, não desconhece que as vibrações daquele que o amam procurá-lo em qualquer parte. Então, a gente não precisa ir ao cemitério, a gente não precisa ir à cova para sentir o nosso ente querido, para ter acesso ao nosso ente querido. No momento que a gente pensa, no momento que eu estou aqui pensando no ente querido, e devo pensar de maneira favorável, positiva, amorosa e não com sofrimento e dor. Eu sei que muitas vezes isso é difícil para quem nos assiste, nos ouve. Sei, gente, é muito difícil isso. É um processo realmente de construção e que o Senhor do tempo nos ajuda, né? À medida que o tempo passa, a gente vai também dissolvendo essas dores, aprendendo melhor conviver com ela. E o estudo da doutrina espírita nos ajuda muito na convivência com essas dores. Então, ele mostra que a gente pode acessar esses nossos entes queridos em outros locais, entre eles nas casas espíritas, que é o melhor local para que esses espíritos desencarnados eles possam ter acesso a seus familiares, se comunicar com seus familiares de maneira protegida. Então, se você quer ter acesso ao seu familiar, e se isso já é permitido para o seu familiar e para você, porque ambos precisam estar muito preparados, esse capítulo, esse livro nos ensina isso, procurar a casa espírita pode ser um caminho de acesso a essas pessoas. E não em casa, chamando, chorando. Então, as casas espíritas pode ser um local onde a gente, se merecermos, e se esse espírito estiver preparado, essa comunicação aconteça, tá bom? E aí nós finalizamos esse item com essas lições de Jacob. Então, finalizo trazendo alguns pontos aqui para a gente não ser muito longo nesse nosso estudo, né? Já estamos por aqui finalizando nesse compromisso de 30 minutos, que é o compromisso que eu assumo com vocês hoje. Então, a despedida no plano físico não representa uma ruptura definitiva, mas uma transição necessária no processo evolutivo do espírito. O irmão Jacob compreende que o sofrimento dos que ficam decorre mais do apego e da compreensão da morte do que da separação em si. E ele nos traz também a importância da serenidade, da fé, da oração como instrumento de amparo espiritual nos momentos de passagem. E ele nos ensina também que as despedidas são apresentadas como a oportunidade de aprendizado moral, tanto para quem desencarna, quanto para os familiares, à medida que oram e que pensam em coisas positivas. E a continuidade dos vínculos afetivos, Jacob nos ensina, que vão muito mais além da morte. Eles são sustentados pela nossa sintonia emocional e pelo nosso pensamento, quando a gente pensa, quando a gente ora, quando a gente vibra. E o amor verdadeiro, ele não se despede, ele não tem fim, ele não quebra laços, apenas muda de forma e de plano de manifestação, do mundo espiritual para o mundo carnal. E aí lembra da casa espírita como um local onde essa manifestação ela pode acontecer de maneira segura. Bom, fechando, nós vamos refletir, olha aí o nosso chazinho, o nosso cafezinho, olha aí o nosso livro, o Clube do Livro. Então,
O que é que nos traz esse capítulo, já que finalizamos ele hoje, esse item? Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês refletirem é de que forma as despedidas vividas por irmão Jacob revelam que o amor continua existindo mesmo quando há separação de nós com nossos entes queridos, seja no momento do nosso desencarne ou no momento do desencarne daqueles que amamos. Que medos é um sentimento humano e que pode atingir o espírito quando ele não está preparado, né? Que isso Jacob nos ensina também. Então, que medos humanos aparecem no momento da despedida e como podemos ressignificá-los? Vejam que Jacob experimenta medos e seus irmãos espirituais, Andrade, Bezerro, já ajudam muito a ressignificar. Então, conectemos com nossos amigos espirituais. Porque muitas despedidas são difíceis para quem fica do que para quem parte. O que é que faz com que a gente tenha dificuldade em se despedir dos nossos entes queridos? E após a leitura, que atitudes em nossa vida ganham mais importância quando se pensa na despedida como também um aprendizado espiritual? Então, que atitudes se tornam importantes após a leitura desses itens e desse capítulo? Tá certo? Que possamos olhar para esses ensinamentos e ressignificar as nossas despedidas. Bom, então estamos aqui finalizando mais um encontro do Clube do Livro. Então o CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro com essa linda obra do médium Chico Xavier. Então o Clube do Livro aqui apresentado por mim, Glécia Carneiro, com esse livro Voltei à História do Irmão Jacob. Eu te agradeço imensamente esse encontro. Te espero, gente, já no ano que vem. Olha que lindo, em 2026. Te desejo uma virada maravilhosa. Te desejo novamente um Réveillon farto de amor, de afeto, de compreensão e de caridade. E te espero no próximo ano, tá bom? Um beijo muito grande. Tchau, tchau e até.